Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje é dia 2 de novembro de 2022, quarta-feira. Agora de manhã baixou uma neblina e resolvi filmar. Lá fora agora está com 10 graus, agora são 4 horas e 48 minutos. A alvorada de hoje será às 6 horas e 3 minutos, e o crepúsculo será às 16 horas e 44 minutos. O dia durará 10 horas e 41 minutos. A neblina está bem espessa, e na gravação não aparece, mas a visibilidade está bem ruim. Sejam bem-vindos na Rotina 319. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal do Japinha no Japão. Eu vim do Brasil há mais de 30 anos, trabalho numa fábrica de tratores agrícolas, moro numa casa própria com a minha família, a senhora Japinha e 2 filhos. Comecei este canal em maio de 2021. E registro cenas do cotidiano nosso, ou falo de curiosidades sobre carros, tecnologia, saúde, fatos que só ocorrem no Japão, por exemplo, os terremotos ou tufões. No início comecei filmando paisagens de arrozais, e cenas de viagens que eu fazia. Eu não tinha ideia de como montar um canal diferenciado dos outros, e na falta de ideias resolvi filmar vídeos do caminho do meu trabalho, e para minha surpresa, conseguia filmar muitos flagrantes da natureza, como um falcão que me acompanhou voando junto. Dias de chuvas, neves, fazão cruzando a avenida, alvorada e pôr do sol lindíssimo, neblinas de todo tipo, e batizei o vídeo de rotina. Mas na realidade não tem nada de rotina nos vídeos, cada dia é uma novidade. O vídeo é atualizado diariamente em tempo real, gravo de dia no Japão, e no mesmo dia à noite eu mostro no Brasil, com uma pequena ajudazinha do fuso horário. É bastante trabalhoso montar os vídeos, então me ajudem se inscrevendo no canal, e se for inscrito, me dá aquele like. O canal é gratuito e sem compromisso. A inflamação crônica é um assassino silencioso, um risco real de vida, apontam os médicos. Muito cuidado, se a garganta e as gengivas estiverem inchadas. Hoje a continuação da matéria sobre a inflamação no nosso corpo. O mal que pode nos trazer. Para quem não assistiu à primeira parte, clique no card. A gastrite crônica pode não ter sintomas aparentes. E pode virar câncer de estômago. A gastrite crônica, que é causada principalmente pelo Helicobacter pylori, é uma das doenças causadas pela inflamação crônica, como o nome sugere. Em muitos casos, disse que o Helicobacter pylori é contraído na infância, e muitas pessoas desenvolvem gastrite quando infectadas. No entanto, a grande maioria das pessoas não apresentam sintomas aparentes durante a sua vida. Quando falamos de gastrite, muitas pessoas pensam em sintomas como dor de estômago, azia e náusea, mas são gastrite aguda, que é uma inflamação aguda causada por comer demais ou beber muito álcool, diferente da causada pela bactéria. No caso de gastrite crônica causada por Helicobacter pylori, sintomas como estômago pesado e náusea podem aparecer, mas podem não ser graves, e algumas pessoas nem sentirão os sintomas. Se a gastrite crônica não for tratada por motivos como ausência de sintomas subjetivos, pode evoluir para a gastrite atrófica, na qual o tecido da mucosa gástrica se altera, e se torna fino e atrofiado, assim como a hepatite crônica. Além disso, sabe-se que à medida que a atrofia da mucosa gástrica progride, ela se torna cancerosa e evolui para câncer gástrico em algumas pessoas. Mas existem antibióticos para esta bactéria, e é possível eliminar ele. No Japão muitos japoneses contraem esta bactéria por beber água de poço. Antigamente era necessário retirar o tecido do estômago para ver a presença da bactéria. Hoje em dia pode ser diagnosticado com um simples exame de sangue. A arteriosclerose, para infarto do miocárdio, ou infarto cerebral. A arteriosclerose é o endurecimento e fragilidade dos vasos sanguíneos perdendo a elasticidade e flexibilidade. Imagine uma mangueira nova, é macia e elástica, mas a arteriosclerose torna a veia, como se fosse uma mangueira velha, que fica dura e rachado. Até agora, pensava-se que o acúmulo excessivo de gorduras nos vasos sanguíneos fosse a causa, mas recentemente descobriu-se que a inflamação crônica está relacionada ao seu início e exacerbação. Quando a inflamação crônica ocorre nos vasos sanguíneos devido à obesidade do tipo gordura visceral, as paredes dos vasos sanguíneos são danificadas,
e o colesterol entra na parte danificada. Em seguida, os glóbulos brancos se reúnem a fim de eliminar isso, e começa a comer o colesterol. Como resultado, os glóbulos brancos mortos que comeram o colesterol se acumulam, e o colesterol que restou se acumula também, formando caroços, em forma de placas nas paredes dos vasos sanguíneos. Nesse momento, ocorre a fibrose dos vasos sanguíneos, e os vasos sanguíneos acabam tornando rígidos e inflexíveis. Se a inflamação crônica continuar, os inchaços nos vasos sanguíneos irão crescendo, e a arteriosclerose progredirá. Eventualmente, quando a placa se romper da parede, formarão coágulos sanguíneos para reparar a ferida, formando mais coágulos que acabará obstruindo o vaso sanguíneo. Se isso ocorrer no coração, causa um ataque cardíaco e, se ocorrer no cérebro, causará um derrame. Se você sentir que algo está errado dentro do seu corpo, você entendeu que a inflamação crônica pode, sem você saber, levar a doenças com risco de vida? A inflamação crônica debilita as funções do corpo, portanto, mesmo que você não fique doente imediatamente, pode fazer com que seu corpo fique doente no futuro. Mesmo que lhe digam que a sua saúde está perfeita, numa consulta médica, se você sentir que, de alguma forma você está sentindo um mal-estar, a causa poderá ser a inflamação crônica atacando o seu corpo. Outra coisa assustadora sobre a inflamação crônica, é que a inflamação pode se espalhar e causar outras patologias. Quando ocorre inflamação, são produzidas substâncias inflamatórias chamadas citocinas. Essa substância induz a inflamação, informando ao sistema imunológico que um objeto estranho entrou no corpo. É uma substância necessária para a função imunológica, mas se a inflamação for prolongada, é produzida em excesso, aumentando ainda mais a inflamação, chegando a ponto do sistema imunológico do corpo atacar o próprio corpo. A Covid-16 causa este tipo de sintoma, levando o indivíduo à morte. Além disso, as citocinas não param por aí, entram nos vasos sanguíneos danificados pela inflamação, e podem acabar criando uma reação em cadeia, e causar várias doenças em todo o corpo. Problemas dentários são a causa de doenças assustadoras, como diabetes e demência. A gengivite é um exemplo fácil de entender. Sabe-se que quando ocorre a gengivite devido à inflamação crônica causada pela bactéria bucal, substâncias inflamatórias são carregadas por todo o corpo no sangue e causam diversas doenças. Uma dessas doenças é a artrite reumatoide, que foi citado no início da parte 1, mas outra doença conhecida é o diabetes. As citocinas prejudicam a função da insulina, um hormônio que reduz os níveis de açúcar no sangue. Como resultado, os níveis de açúcar no sangue tendem a subir. Por outro lado, muitos estudos mostraram que o tratamento da gengivite em pacientes diabéticos melhoram bastante o controle do açúcar no sangue. A inflamação crônica de boca leva a doenças sistêmicas. E a demência também está relacionada à gengivite. Acredita-se que a doença de Alzheimer se desenvolva quando uma proteína chamada beta-amiloide se acumula no cérebro. Em um experimento conduzido pela Universidade de Kyushu, usando camundongos, quando as bactérias da gengivite foram administradas a camundongos na faixa dos 40 aos 60 anos relacionada à idade humana por 3 semanas, o beta-amiloide no cérebro aumentou 10 vezes e a memória dos camundongos diminuíram. Além disso, as doenças que aumentam o risco de inflamação crônica da gengivite incluem arteriosclerose, infarto cerebral, infarto do miocárdio e pneumonia. Todos são doenças causadas por inflamação crônica. Você pode ver claramente que a inflamação crônica que ocorre na boca se espalha para várias partes do corpo e é a causa de algumas das doenças mais temidas do nosso tempo. Até agora, comentei doenças causadas por inflamação crônica, mas esses são apenas alguns exemplos. A inflamação crônica ocorre em todos os órgãos internos do nosso corpo. A inflamação se espalha por todo o corpo, e as funções do corpo diminuem gradualmente, sem que percebemos a evolução da doença. A prevenção não é tão difícil, basta escovar os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, antes de dormir e quando acordar, e não se esqueça de massagear as gengivas com a escova.
E visitar o dentista pelo menos 2 vezes ao ano para uma limpeza bucal é aconselhado.